Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos fazer uma oração para começar esse tempo com a palavra do Senhor. Amado Pai Celestial, nós somos muito gratos pelos dias que temos tido juntos em comunhão. Sabemos que Teu Espírito tem falado para os nossos corações nesses dias. Nós queremos pedir mais uma vez que a Tua palavra seja vivificada poderosamente pelo Teu Espírito Santo e nós podamos ver com os olhos bem abertos a face do nosso Senhor Jesus e Ele seja revelado mais profundamente para nós nesses dias e ainda mais podamos entender mais profundamente a obra, o trabalho que o Teu Santo Espírito está fazendo em nós, não para simplesmente conhecer essas coisas, mas para honrar o Teu Espírito, reconhecer o Teu Espírito e nos sujeitar a Ele como deve ser, para que a vida poderosa de Cristo seja crescendo e formada em nós. No nome do nosso bendito Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje estamos terminando esses dias de pequena conferência, compartilhando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. E hoje vamos tentar concluir falando um pouco sobre o trabalho, a obra do Espírito Santo na igreja. Na igreja. Então vou pedir aos irmãos abrirem as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 13. E aí alguns irmãos têm versículo 13 e outros têm o versículo 14. Então, versículo 13 ou 14, vamos ler. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém. Nós temos aqui uma menção da Trindade Divina. Temos a menção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a cada um deles é atribuído uma característica específica. A graça é atribuída especificamente ao Filho, ao Senhor Jesus Cristo. O amor é atribuído especificamente ao Pai, o amor de Deus. E a comunhão é atribuída especificamente ao Espírito Santo. Graça, amor e comunhão são diferentes aspectos de uma mesma coisa. O amor, que começa no Pai, Deus, quando chega até nós, quando é manifestado para nós, é entregue para nós, ele se torna graça. O amor que é dado pelo Pai para nós, manifestado através de Cristo, Deus nos amou em Cristo e através de Cristo. Aquele amor de Deus se tornou graça. Graça. A dádiva, o dom, o favor de Deus infinito e merecido através de Cristo é a manifestação do seu amor. Então aquilo que em Deus o Pai é amor, em Cristo se torna a graça. Mas agora veja que interessante. Aquilo mesmo que em Deus o Pai é amor, e no Filho é graça, no Espírito é comunhão. Comunhão. Porque de alguma maneira, tudo aquilo que o Pai nos deu no Filho, chega até nós. Quer dizer, o amor do Pai, que se torna a graça no Filho, chega até nós como a comunhão do Espírito Santo. Porque na comunhão do Espírito, nós recebemos a graça e recebemos o amor de Deus. É pela comunhão, pelo vínculo da comunhão do Espírito que a graça atinge as nossas vidas. E pelo vínculo da comunhão do Espírito que o amor de Deus nos alcança. Por isso diz Romanos 5, 8. Vamos conferir aí se é 5, 8, mas é 5. Não, é antes, espera aí. É o 5:5. É o 5:5. Diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, o amor de Deus chega até nós no Espírito. Chega até nós, vamos dizer assim, de uma maneira experimental. Nós experimentamos o amor de Deus através do Espírito. Mas como? Através da comunhão do Espírito Santo de Deus. Porque comunhão significa, comunhão é
vamos dizer assim, é a obra própria do Espírito Santo. A comunhão é a obra própria, é aquilo que define propriamente a pessoa e o trabalho do Espírito Santo. Porque ele é o Espírito eterno da comunhão do Pai e do Filho. O Pai e o Filho, eles eternamente moram numa comunhão de amor. Uma comunhão íntima de amor. E essa comunhão íntima de amor se verifica, se realiza, especificamente, a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Por isso, ele é o Espírito da comunhão. Aquilo que eternamente entre o Pai e o Filho, esse amor, essa comunhão, essa parte, esse ter em comum todas as coisas, é o Espírito Santo de Deus. Ele é, então, o Espírito da comunhão. Agora vamos pensar mais um pouco nisso, a respeito, então, da igreja. O significado da pessoa e da obra do Espírito Santo de Deus na igreja. Vamos ler aí em Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o 3. Até esse momento, nós temos falado sobretudo do trabalho da obra do Espírito Santo nas nossas vidas individuais. A obra que ele faz formando Cristo nas nossas vidas. O trabalho de Cristo, do Espírito Santo aplicando a vida de Cristo, o caráter de Cristo, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, as nossas vidas como crentes individuais. Mas quando nós abrimos a Escritura e começamos a olhar para o Novo Testamento, nós descobrimos que o propósito de Deus, o trabalho do Espírito nas nossas vidas, o trabalho, a obra de Deus nas nossas vidas, vai além da nossa vida individual. O que Deus quer fazer, a obra que Ele quer fazer, que nós chamamos, ou vimos aí em Efésios 2:10, que é a chamada a obra-prima de Deus, não é a nossa vida individual. Nós, individualmente falando, não somos o alvo final da obra de Deus, da obra do Espírito. O que o Espírito quer edificar, o que o Espírito quer formar, vai além da nossa vida individual. O que Ele está edificando, e estamos incluídos, quer dizer, o trabalho que o Espírito faz nas nossas vidas individualmente, ele visa uma obra maior do que nós. E essa obra maior é a igreja. Então, o que ele faz nas nossas vidas, está apontando, vai para a edificação da igreja. Ele trabalha nas nossas vidas, ele está formando o caráter de Cristo, mas o propósito dele é formar com todos nós a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque essa é a obra-prima de Deus. Não somos nós individualmente falando a obra-prima de Deus, mas a igreja, na qual todos nós fomos incluídos, essa é a obra-prima de Deus. Então, o propósito de Deus, o propósito do Espírito é edificar essa igreja. É edificar, formar, aperfeiçoar essa igreja até um dia apresentá-la ao Senhor Jesus Cristo como uma noiva santa e sem mácula. Amém? É isso que nós entendemos pela Escritura. Então, nós temos que sempre perceber que tudo aquilo que o Espírito faz nas nossas vidas individuais visa a edificação da igreja. Aquilo que é formado de Cristo em nós tem o propósito de ajudar a edificação da igreja, que é aquilo que finalmente o Espírito Santo quer formar, quer edificar. Ele não trabalha em nós simplesmente como sendo nós o alvo final do seu trabalho, mas através de nós, através da obra que faz em nós, ele quer edificar a igreja. Por isso você, por exemplo, tem Romanos capítulo 1 até o capítulo 8, nos fala da obra de Cristo e a obra do Espírito aplicada na vida do crente individual, pessoal. Mas a partir do capítulo 12, você pode ver como essa obra que ele faz em cada um de nós está apontando para algo maior, que é a edificação da igreja. Nós fomos incluídos num corpo, fomos incluídos numa realidade que ultrapassa a nossa vida individual. E estamos incluídos aí para que tudo aquilo que ele faz nas nossas vidas possa confluir para a edificação daquele corpo que é finalmente a obra-prima de Deus na história do mundo. Amém?
Então, Efésios é a carta que nos fala sobre isso. Efésios nos fala do propósito eterno de Deus, da edificação da Igreja de Cristo. A igreja de Efésios, por exemplo, vamos ler rapidamente porque não é o nosso assunto, mas para nos enfocarmos na obra do Espírito Santo específica. No capítulo 1, versículo 22 e 23, aí nos fala do que é a igreja a respeito do Senhor Jesus. E diz, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ele foi constituído como cabeça da igreja, o Senhor Jesus, que é o seu corpo. Então, veja bem o que está explicando o apóstolo. Ele está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o alvo de Deus nos tratos com os homens, com todos nós. Ele que nos salvou, como diz aí, veja o capítulo 2, versículo 1, aí começa falando da salvação, da obra da salvação. Mas essa obra que Deus fez para nos salvar através de Cristo, é uma obra que visa a edificação da igreja, que está no versículo 10, porque somos feitura sua. Você pode perceber bem que Efésios sempre está falando em plural. Veja bem, capítulo 2, versículo 1, quando fala da salvação, diz, vos vivificou, plural. E assim continua falando. E agora, versículo 6, e nos ressuscitou, e juntamente com ele nos fez assentar. E versículo 10, porque somos, plural, feitura sua. O tempo todo o apóstolo Paulo está nos falando em plural, porque ele está falando sobre a igreja. O que agora na carta aos Efésios ele tem em mente não é a vida de cada um de nós individualmente se falando, mas é o corpo de Cristo, é a igreja, onde nós todos fomos incluídos. Então, nós não fomos salvos de uma maneira meramente individual, mas fomos salvos sendo incluídos numa realidade maior do que nós, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Dela ele nos fala como sendo um novo homem. Um novo homem, segundo Deus, não é uma multidão de novos homens em plural. Deus não está criando novos homens, muitos novos homens em plural, mas ele está criando apenas um novo homem. Esse novo homem tem Cristo como cabeça e a igreja como o corpo. Esse corpo, junto com Cristo cabeça, é o novo homem. O cabeça está no céu e o corpo está sobre a terra. Então, esse novo homem, no propósito de Deus, tem que encher o céu e a terra. O cabeça no céu e os pés sobre a terra, enchendo tudo. Esse é o novo homem, segundo Deus, é a igreja. Mas nesse novo homem estamos incluídos todos nós que temos sido salvos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a vida que Deus nos deu, a vida do Espírito que recebemos, da qual temos falado todos esses dias, não é apenas uma vida para nós individual. É a vida que nos deu, que nos foi dada, não é simplesmente uma vida para ser vivida de uma maneira individual. É uma vida que tem um propósito de se tornar a vida do corpo de Cristo, porque é a comunhão do Espírito Santo de Deus. A característica dessa vida, essencialmente, é que ela é uma vida de comunhão. A característica da vida divina é ser uma vida de comunhão. E essa vida foi nos dada para ser a vida não apenas da comunhão com Deus, mas também da comunhão do corpo de Cristo. Veja comigo em 1 João, para aprofundar mais um pouco esse assunto. 1 João, capítulo 1. Capítulo 1, 1 João, capítulo 1, versículo 1 para frente, está nos falando da vida que foi nos dada, que é Cristo, a vida de Cristo. Mas veja o que diz a partir do versículo 2. Diz, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco.
E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Ele está falando da vida que nos foi dada. A vida eterna, diz, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Mas logo nos anuncia no versículo 3 que essa vida tem como característica ser uma vida de comunhão. Primeiramente, essa vida é a vida de comunhão do Pai e do Filho. Essa vida de comunhão eterna do Pai e do Filho desceu para se tornar a vida de comunhão do Pai e do Filho na terra. Eternamente o Pai estava com o Filho. João capítulo 1, versículo 1. Lembra disso? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, literalmente estava face a face com Deus, numa comunhão íntima com Deus, eternamente em comunhão com o Pai. Essa vida de comunhão é a vida mesma que desceu para encarnar-se quando o Senhor Jesus, o Filho, se encarnou. E então a vida de comunhão que ele tinha lá na eternidade com o Pai, desceu para se tornar a vida de comunhão dele na sua vida humana. E a mesma vida que foi lá na eternidade, uma vida de comunhão eterna entre o Filho e o Pai, se tornou agora a mesma comunhão eterna, mais vivida na natureza humana, na vida humana, na jornada humana do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Porque assim como o Espírito era o vínculo da comunhão eterna, também foi o vínculo da comunhão terrena, do Verbo encarnado com o Pai. Isso já nós falamos, lembra, no segundo dia. Como o Espírito Santo se tornou o Espírito onde essa vida humana de Jesus continuou existindo na comunhão com o Pai. E agora, diz João, essa mesma vida que foi primeiro, que estava primeiro eternamente com o Pai e logo estava na terra, na vida do Senhor Jesus, essa vida de comunhão, agora se tornou a vida de comunhão de todos nós. Versículo 3. Para que também tenhais comunhão conosco. Mas ele diz, essa comunhão que existe entre nós, não é uma comunhão humana. Não é uma comunhão terrenal. Não é simplesmente a comunhão que as pessoas têm com pessoas. É a mesma comunhão que estava lá no céu, que desceu. Essa mesma comunhão é a que está agora entre nós. A que faz de nós a igreja de Cristo. Por causa dessa vida de comunhão que está em nós, é que nós hoje somos a igreja do Senhor Jesus. Então ele diz, e nossa comunhão, é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. É a mesma comunhão do Pai e do Filho. Amém? Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A vida que nós recebemos é uma vida única, indivisível. É a vida do Pai e do Filho que está no Espírito e que nos é comunicada, partilhada no Espírito. O mesmo Espírito que vivificou meu coração, vivificou teu coração, vivificou todos os nossos corações, é o mesmo Espírito que foi derramado sobre cada um de nós. O Espírito, a vida que foi dada a cada um de nós, que está nos nossos espíritos, é exatamente a mesma vida. Amém? É a vida do Pai e do Filho derramada no Espírito. Pensando nisso, então, vamos voltar agora para Efésios. Capítulo 4, versículo 1. Olha como diz então aqui o apóstolo Paulo. Os primeiros 3 capítulos de Efésios, falando de modo geral, nos falam sobre a natureza, a glória, o chamamento da igreja, no propósito eterno de Deus, no pensamento de Deus. Nos capítulos 4, 5 e 6, nós temos a aplicação dessa visão celestial da igreja, da glória, do chamamento, da natureza da igreja e a aplicação disso na experiência prática, quer dizer, na edificação da igreja sobre a terra. Então, os primeiros capítulos são o fundamento dos capítulos seguintes, 4, 5 e 6. Capítulo 4, versículo 1, começa falando assim. Rogo-vos, pois, eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A vocação que fala aqui o apóstolo é a visão celestial da igreja,
que agora, conhecida por nós, se converte em nossa vocação, nosso chamamento. Qual que é a vocação com que fomos chamados? Todos nós fomos chamados com uma mesma vocação. A vocação é nós sermos o corpo de Cristo. Todos fomos chamados para sermos o corpo de Cristo, respeito de Cristo. Todos fomos chamados para ser a casa de Deus. Todos fomos chamados para ser a família de Deus. Quando você estuda os primeiros capítulos de Efésios, você vai ver que a visão celestial do propósito eterno de Deus é nos mostrada de três maneiras diferentes. O mesmo propósito, com três, vamos dizer assim, figuras. A primeira é a figura do corpo, onde Cristo é o cabeça. A segunda, o templo, ou a casa, do qual Cristo é o fundamento. E a terceira, a família, no meio da qual Cristo é o primogênito. Essa é a visão celestial. É isso que Deus quer fazer. É isso que quer Deus criar com todos nós. Então, esse chamamento é o chamamento de todos nós. Todos nós fomos chamados para ser esse novo homem celestial. Quando a Escritura diz que o propósito de Deus é formar Cristo em nós, esse formar Cristo em nós não pode ser atingido apenas com cada um de nós individualmente. Esse propósito de que Cristo seja formado em nós só pode ser atingido dentro da igreja de Jesus Cristo, como formando parte cada um de nós da igreja do Senhor Jesus. E na igreja onde Cristo e a plenitude de Cristo vai ser estabelecida e formada. Porque, irmãos amados, Cristo é muito maior do que cada um de nós individualmente falando. Nenhum de nós pode conter a plenitude de Cristo. Ele é grande demais para cada um de nós. Por isso diz aí que a igreja, versículo 23 do capítulo 1 de Efésios, diz que a igreja, o corpo, é a plenitude de Cristo. Nenhum de nós pode conter a plenitude de Cristo. Por muita graça, muita vida, muito entendimento, muito conhecimento que recebamos do Senhor, ainda assim, isso que nós temos e recebemos é apenas uma pequenina parte da plenitude de Cristo. Cristo é muito maior do que cada um de nós pode conter e expressar. Então, para ter a plenitude de Cristo, nós precisamos da igreja completa, porque só a igreja completa, ela contém a plenitude de Cristo. Não é isso maravilhoso? É por isso que nós precisamos uns dos outros. Porque cada um de nós tem uma medida de Cristo, mas a medida completa só pode ser achada na igreja. Amém? É essa a visão que o apóstolo Paulo está mostrando, é a visão celestial. Lembra quando o apóstolo Paulo contou para o rei Agripa a sua experiência aí no caminho a Damasco? Ele falou, pelo qual, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. A visão celestial é a visão que dominou a vida de Paulo. A visão pela qual Paulo foi conduzido e governado durante a sua vida toda. É a visão suprema que governou a vida de Paulo. Essa visão é a visão daquele novo homem, tendo Cristo como cabeça e nós todos como seu corpo. Amém? Então, quando o apóstolo Paulo está falando estas coisas, ele quer que nós possamos também ver essa visão e sermos cativados pela mesma visão celestial. Infelizmente, existe tanto individualismo na mente e nos corações dos filhos de Deus. Muitos filhos de Deus pensam que todos os tratos de Deus e toda a obra que Deus faz e todo o trabalho do Espírito tem a ver com as suas vidas individuais. Somente. Mas não. Logicamente, Ele trabalha nas nossas vidas. Pero aquilo que Ele quer formar e edificar é muito mais do que a minha vida e a tua vida. Ele está procurando edificar a igreja para apresentar uma igreja gloriosa ao Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso que Ele veio fazer. Ele veio para formar com todos nós uma igreja gloriosa. E um dia o Espírito Santo levará essa noiva gloriosa e apresentará ao noivo. Amém? É isso que está fazendo hoje o Espírito Santo. Ele não está simplesmente trabalhando com vidas individuais. Claro, para Ele formar essa igreja, tem que trabalhar nas nossas vidas. Mas Ele está fazendo algo muito mais glorioso. Ele está edificando um corpo.
um organismo vivo, onde todos nós estamos conectados, estamos unidos, estamos vinculados pelo Espírito. Estamos tendo uma vida de comunhão, uma vida juntos. A vida de Cristo não é apenas a vida que está em mim, mas a vida que está no meu irmão e no meu irmão. E essa vida nos está edificando, ordenando, coordenando para sermos a igreja gloriosa. Amém? Precisamos entender isso. A vida que Cristo nos deu é uma vida para ser vivida corporativamente. É uma vida que só pode ser vivida corporativamente. A vida que nós temos do Espírito, a vida que Cristo colocou em nós, a vida que está em nosso Espírito, é uma vida, com a vocação de se tornar uma vida coletiva, corporativa, orgânica. Essa é a vocação da vida que nós temos. É para isso que nos foi dado essa vida. Então, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, eu, o preço do Senhor. A expressão o preço do Senhor, o apóstolo está usando com dois significados. O primeiro é que ele literalmente estava preso em Roma, quando escreveu essa carta. Literalmente ele estava numa prisão, na casa, em Roma, segundo o último capítulo de Atos, capítulo 28. Ele estava aí na prisão de Roma. Mas ele não quer dizer que ele simplesmente é um preso dos romanos, ou do César romano. Ele diz preso do Senhor. Porque, na verdade, ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Ele é preso, é o cativo da visão celestial. É por isso que ele está preso. Ele está preso em Roma porque ele é prisioneiro de Cristo, porque Cristo cativou ele no caminho de Damasco. E desde esse momento para frente, para adiante, ele viveu para o Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou escravo de Jesus Cristo. Mas ele é um prisioneiro, um escravo de amor. Antes ele era escravo do pecado, era escravo da lei pela força, mas agora é um escravo de amor. Ele é o prisioneiro de Cristo. E tudo que ele está sofrendo, ou está sofrendo por amor de Cristo. E por isso então ele escreve assim, eu sou prisioneiro do Senhor. Prisioneiro da vocação celestial. E ele fala que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O que ele quer dizer aqui é que nós possamos caminhar nessa terra e nos conduzir e andar segundo a visão celestial, governados pela visão celestial. Tudo o que nós vamos fazer agora, no que tem a ver com a vida nesse mundo, tem que ser governado pela visão celestial. Amém? Andeis como é digno, respondendo, governados por essa visão celestial. E como nós vamos andarmos como é digno? Então temos que entender, o chamamento que ele já mostrou antes, é esse chamamento de sermos a igreja, sermos edificados como a família, como o templo, como o corpo de Cristo. Fomos chamados a sermos corpo de Cristo. E para nós caminharmos como é digno, temos que caminhar então como corpo de Cristo e sermos edificados juntos como o corpo de Cristo. Então começa assim, veja como isso acontece agora na prática. Capítulo 4, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão. Lembra que nós limos ontem as palavras do Senhor? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque a mansidão e a humildade tem a ver com a nossa disposição a sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Essa é a humildade e a mansidão. Humildade significa reconhecer o que cada um de nós é realmente. Não ter uma ideia agrandada do que cada um de nós é. Humildade é saber exatamente o que somos. E mansidão é a condição de aceitar a correção, aceitar a direção, aceitar que o Espírito Santo nos governe. Mas agora, o apóstolo está dando um passo mais e está aplicando esses assuntos aqui à vida da igreja, à vida do corpo. Veja bem,
diz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E o versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Para entender o que significa isso, a unidade do Espírito, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Diz, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E está falando do corpo de Cristo. Mas ele diz que Cristo e o corpo são uma mesma coisa. É por isso que ele chama o corpo, literalmente ele diz, o corpo é Cristo. Porque o cabeça e o corpo são uma mesma coisa. Veja o versículo 3 agora. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Versículo 13. Então, ele está nos dizendo que o motivo, a causa, a razão pela qual somos um corpo é porque todos nós recebemos um mesmo Espírito. Todos bebimos, diz ele, de um mesmo Espírito. É por isso que todos nós somos um corpo. O Espírito Santo, como temos entendido até hoje, o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Ele não é uma força, não é uma substância, não é uma coisa assim, uma coisa. Ele é uma pessoa. E porque ele é uma pessoa, e essa pessoa é quem nos imparte, nos compartilha a vida de Cristo, nos partilha a vida de Cristo, como ele é uma pessoa, ele é indivisível. Você não pode dividir o Espírito Santo de Deus. Amém? O mesmo Espírito que está em mim, que está em cada um de nós, o mesmo Espírito que entrou nos nossos espíritos, o mesmo Espírito que nos deu essa vida de união com Cristo, é uma pessoa indivisível. E ele não pode ser dividido. E porque ele está em mim, está em ti, está em todos os filhos de Deus, todos eles formam apenas um corpo em Cristo. É isso que significa a unidade do Espírito. A unidade do Espírito é um fato. Todos nós fomos incluídos no mesmo corpo. Quantos corpos tem o Senhor Jesus Cristo? Quantos tem? Um só? Dois? Meu irmão está mais teológico, irmão. Sim, é verdade. Ele tem um corpo físico que está na destra de Deus. Mas falando a respeito do corpo que é a igreja, quantos corpos tem o Senhor Jesus, segundo a Escritura? Um corpo. Amém? Então, se ele tem um corpo, quantas igrejas tem o Senhor Jesus Cristo? Quantas famílias de Deus existem? Uma. Quantos templos Deus está edificando? Sempre o numeral é um. Não é assim? Um corpo. Apenas um corpo. Deus não está edificando. Cristo não está edificando muitos corpos. Nem está edificando muitas igrejas. Ele está edificando apenas uma igreja, porque a igreja é apenas um corpo, porque o Espírito que foi dado aos filhos de Deus é um. A vida que nós temos, a vida que se está formando em nós, a vida que está, vamos dizer assim, lembra que nós falamos daquela cabeça de praia, aquela conquista que o Espírito inicia no nosso espírito? Essa vida que está formando-se em nós, que chegou até nós e colocou uma cabeça de praia aí no nosso espírito, está crescendo em nós para conquistar todo o nosso ser. Essa vida é exatamente a mesma vida em cada um de nós. Você já pensou nisso? Não é isso glorioso? Em cada um de nós está crescendo a mesma vida. Está crescendo o mesmo caráter. Está crescendo a mesma natureza. Em cada um de nós a mesma vida está atuando. Amém?
o mesmo Espírito mora em cada um de nós para nos levar à mesma imagem. A mesma imagem, nos conformar à mesma imagem e nos partilhar a mesma glória. Quer dizer, nosso destino é exatamente o mesmo destino. Amém? Você já viu isso? Precisamos que os nossos olhos possam ser abertos pelo Espírito Santo de Deus, para podermos ver, irmãos amados, que estamos unidos para sempre. Essa pessoa que está do teu lado estará contigo pela eternidade. É um bom pensamento, né? Essa pessoa que está do teu lado, você não queira, acontecerá que essa pessoa estará contigo para sempre. Porque o mesmo Espírito está operando nela e em ti para te levar e para levar ela a essa vida de glória, a essa imagem que é o Senhor Jesus. Mas ainda mais, você precisa dela, dessa pessoa, e ela precisa de você, e todos nós precisamos, porque Cristo, Ele foi, vamos dizer assim, Ele sendo a vida plena que nós precisamos, Ele foi dado e repartido em todos os membros do seu corpo, de maneira que nós estamos obrigados a caminharmos juntos para ter a plenitude de Cristo. Amém? Então, irmãos amados, essa é a visão que tem a Escritura. Então, quando a Escritura diz, vamos voltar para Filipenses, solícitos em guardar, a expressão em espanhol é solícito, aqui diz, acho que tem outra, procurando guardar, mas a palavra grega é mais forte, não é simplesmente procurando guardar. Tem outra tradução aí? 4:3? Efésios 4:3, sim. Esforçando-vos. Aí é melhor, tá vendo? Porque essa é a expressão certa no grego. Esforçando-vos de uma maneira diligente, diligentemente. Quer dizer, não é um assunto que você pode deixar de lado, vou ver se eu faço, vou ver se não, vou ver se... Não, irmãos amados. Se você consegue entender bem Efésios, você vai ver que no capítulo 4, ele está falando da edificação da igreja. Para edificar a igreja existem passos essenciais, fundamentais. A igreja tem que ser edificada segundo o modelo divino, segundo o plano divino. E para isso, para a edificação da igreja, existem planos e existe um caminho que não pode ser deixado de lado. Porque se nós fazemos isso, não estamos edificando a igreja do Senhor Jesus. Glória ao Senhor, porque Ele nos chamou a colaborar na edificação da igreja. Ele falou, eu edificarei minha igreja. O Espírito é quem edifica a igreja, mas como nós falamos antes, Ele a edifica com a nossa cooperação. Amém? Mas quando nós somos chamados a edificar, quando nós somos chamados a colaborar com Deus na edificação, nós temos uma grande advertência da parte de Deus. Lembra quando Deus chamou aos israelitas a colaborar, cooperar com Ele na edificação do tabernáculo, o santuário, que é a figura da igreja? Êxodo 25. Então ele diz, farão um santuário para mim. Mas ele coloca uma advertência. Qual? Todo tem que ser feito segundo o modelo que foi mostrado no monte. Agora, trazendo essas palavras para o Novo Testamento, quer dizer, todo tem que ser feito segundo a visão celestial. Amém? Todo. Nós não podemos introduzir a nossa mente, as nossas ideias, os nossos pensamentos, nossas estratégias, nossa imaginação. Não podemos introduzir nada. Moisés foi advertido por Deus de que devia edificar todo segundo o modelo. Porque, lembre, Moisés foi criado em toda a sabedoria e a ciência dos egípcios. Não diz isso? E na antiguidade, os egípcios eram os maiores construtores. Até o dia de hoje, nós temos essas pirâmides que eles edificaram, aqueles templos imensos que eles edificaram. Então, eles eram pessoas preparadas para construir, sabiam de arquitetura, de construção. E Moisés sabia de tudo isso.
Então, quando Deus trouxe os planos do tabernáculo para Moisés e mostrou aqueles planos, qual era o grande perigo de Moisés? A sua sabedoria, o seu conhecimento. Moisés poderia facilmente ter introduzido a sua mente, a sua sabedoria nos planos de Deus. Porque, na verdade, o tabernáculo era bem pequeno. O Moisés poderia ter pensado, olha, espera aí, você, Deus, é tão grande, Deus, você merece uma coisa maior. Um tabernaculinho assim pequeno, muito pouco. Eu já conheço, você viu aqueles templos do Egito? Poderíamos fazer aquele templo grandão, eu sei como fazer colunas e tudo mais. Não era isso a tentação de Moisés? Por isso Deus advertiu a Moisés, espera aí, Moisés, você tem que fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado no monte. Quando nós somos chamados pelo Espírito a colaborar, a cooperar na edificação da casa de Deus, nós temos que fazer tudo segundo os planos do Espírito Santo, segundo os planos divinos, segundo a visão celestial. Não temos direito de introduzir nada de nós, porque quando nós introduzimos algo nosso na edificação da casa, nós introduzimos a morte na casa de Deus. É isso que tem acontecido uma e outra vez ao longo da história da igreja. Aquilo que começou com o Espírito, aquilo que foi uma obra do Espírito, logo os homens viram e introduziram os seus pensamentos, a sua organização, a sua ideia da igreja, o seu conceito das coisas, e a morte entrou. E acabou com a obra do Espírito Santo de Deus. Irmãos amados, isso é um assunto muito sério. E quando nós estudamos os planos divinos para a edificação da igreja, nós vemos que o primeiro elemento de edificação da igreja, vamos dizer assim, o primeiro fundamento desde o qual nós devemos partir, é sempre a unidade do Espírito. É o primeiro, não é o último, é o primeiro. Se queremos edificar a igreja segundo o coração de Deus, segundo o coração do Senhor, nós temos que partir sempre pela unidade do Espírito. O que significa a unidade do Espírito? O que significa? Diz aí que nós temos que nos esforçar por guardar a unidade do Espírito. E para guardar a unidade do Espírito, versículo 2 que nós já limos, você precisa toda a humildade. Olha, é uma palavra forte. Você precisa ser revestido de toda a humildade. E precisa de toda a mansidão e longanimidade, e suportando-vos uns aos outros em amor. Precisamos desse amor para guardar a unidade do Espírito. A unidade do Espírito significa que a nossa essência como filhos de Deus é sermos apenas um corpo em Cristo. E nós temos que guardar isso. E caminhar como um corpo, e viver como um corpo, e andar como um corpo, para que o Espírito possa edificar sobre esse fundamento da unidade do Espírito. Nós vamos comparar aí a unidade do Espírito com uma outra unidade que às vezes confunde a mente dos filhos de Deus, que está no versículo 13. Veja agora o versículo 13 de Efésios, capítulo 4. Diz, até que todos cheguemos, e aqui então, vamos pensar assim, a unidade do Espírito, no versículo 3, é a unidade, vamos dizer, é o ponto de partida. É a unidade inicial, está no ponto de partida da carreira cristã, da vida da igreja. E a unidade que fala aqui no versículo 13 é a unidade final. Está na meta, está na chegada. Veja bem, até que todos cheguemos à chegada, à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito. O homem perfeito, a medida da estatura completa quer dizer, até que Cristo seja formado plenamente em todos, porque diz até que todos, em todos e cada um dos filhos de Deus. Essa é a unidade final. E a essa unidade, Efésios chama a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Mas nós não partimos pela unidade da fé e do conhecimento. A unidade da fé e do conhecimento está no final, é o alvo.
para o qual todos nós vamos. Por que tem que ser assim? Porque a unidade da fé e do conhecimento nos fala de que todos finalmente vamos chegar a entender o mesmo. Todos finalmente vamos chegar a ter uma visão clara e completa de Cristo. Por isso diz, literalmente no grego diz, a unidade do conhecimento pleno. Epignosis, conhecimento pleno do Filho de Deus. Porque o nosso conhecimento do Filho de Deus, quando nós começamos nossa carreira, é um conhecimento parcial, limitado. Um irmão conhece um pouco, outro tem mais luz, outro tem mais luz, outro tem menos luz. Temos diferentes graus de luz do conhecimento do Filho de Deus. Mas quer dizer isso que vamos caminharmos separadamente porque temos diferentes graus de luz? Não. Porque um dia, se caminharmos juntos até o final, nós chegaremos a ter uma visão completa do Filho de Deus. No entanto, não temos esse conhecimento pleno. Então temos que entender que o nosso conhecimento da fé e do Filho de Deus não é pleno, e então temos diferenças entre nós. Mas existe uma ideia fundamental, essencial, que nos liga a todos no mesmo corpo. Se caminhamos juntos o tempo suficiente, vamos chegar um dia a essa unidade do conhecimento pleno do Filho de Deus. Infelizmente, ao longo da história da igreja, o contrário tem acontecido. Quantos irmãos quiseram começar a sua vida de comunhão pela unidade da fé? Não é assim? Então os irmãos pensavam, muitos irmãos pensavam, nós temos que partir por crer o mesmo. Logicamente existe uma fé essencial, fundamental, que deve ser compartilhada. Mas eles queriam que todos os assuntos ficassem claros desde o princípio. E se concordávamos em todos os assuntos da fé cristã desde o princípio, então poderíamos caminharmos juntos. Mas sabe, irmão, isso é impossível. Porque não temos chegado ainda ao conhecimento pleno do Filho de Deus. No entanto, temos diferenças entre nós. Mas se todos estamos no mesmo Espírito, se todos somos nascidos do mesmo Espírito, e estamos nessa unidade essencial, fundamental, o chamamento de Deus é que temos que caminharmos juntos. Essa é a unidade do Espírito. E é aí que o Espírito trabalha para edificar a igreja. Amém? Vou tentar explicar mais um pouco. Como é uma história que já tenho contado outras vezes. No tempo da Reforma, quando começou a Reforma, os reformadores, Martinho e Lutero, quer dizer, a Reforma começou simultaneamente em duas partes. Em Alemanha, com Martinho e Lutero, e os irmãos que estavam com ele, Felipe Melanchthon e outros, e na Suíça, com Ulrich Zwinglio, ou Ulrich Zwinglio. Todos são nomes meio esquisitos, mas assim chamavam os irmãos. E começou aí a Reforma. Então, desde o princípio, aqueles irmãos procuraram a unidade. Eles queriam caminhar juntos, queriam caminhar juntos. Então, procuraram a unidade. E Lutero falou assim, vamos a juntar-nos com aqueles irmãos suíços, vamos procurar caminharmos juntos, porque eles criam na unidade do corpo de Cristo, na unidade da igreja, dos filhos de Deus. Mas o que eles fizeram? Infelizmente, eles começaram por onde não deveriam ter começado. Começaram pela unidade da fé. Então, Martinho Lutero e Zwinglio escreveram 14 pontos doutrinários de fé para tratar e conversar. E se reuniram numa reunião que durou vários dias. E foram conversando aqueles pontos. Então eles achavam que se concordavam nesses pontos, eles poderiam caminhar juntos como igreja, como corpo de Cristo. E eram 14 pontos. Então você pode imaginar os 14 pontos. Os primeiros pontos eram muito fáceis. Começaram, creemos num Deus, que uma só essência divina em 3 pessoas. Todo mundo concordava com isso, porque isso faz parte da fé essencial da igreja. Mas assim foram avançando. Irmãos, chegaram ao ponto número 14. Quer dizer, ponto 14, que era sobre a ceia do Senhor. Ponto 14. Concordavam em 14 pontos. Ponto 14, ceia do Senhor. E começaram. Bem difícil a conversação, mas foram 14 e meio, concordaram. Faltava meio ponto. E o ponto era, Lutero dizia que quando nós comemos o pão e o vinho,
Cristo está presente no pão e no vinho de uma maneira real, literal. Ele chamava isso consubstanciação. E Zwingli dizia, não, é um memorial, é um símbolo. Cristo não está literalmente presente no pão nem no vinho. Aí começaram a discutir, não chegaram a ponto nenhum, não concordaram em nada. Não dava certo. Mas o problema, o terrível disso foi o seguinte. Lutero, depois de muito tempo, Zwingli falou, irmão, mas não poderíamos continuarmos juntos? Ainda que temos essas diferenças, para mim tanto faz, falou ele. São coisas que depois a gente vai... Ele falou, não podemos. E finalmente falou assim, vocês são de outro espírito do que nós. E quebrou a unidade do espírito. Sabe qual foi o assunto terrível disso? Que a reforma e os irmãos ficaram divididos desde o princípio. E aí estavam os suíços, que foram chamados logo reformados, e daí saíram os presbiterianos e os batistas e todo aquele movimento, e do outro lado os luteranos, separados, divididos, brigando entre eles. Passaram 30 anos, e apareceu um homem chamado João Calvino. João Calvino. E ele escreveu os Institutos da Religião Cristã. E ele começou a explicar a ceia do Senhor. E ele conseguiu, de alguma maneira, resolver a diferença entre os suíços e os luteranos. E deu uma explicação que satisfez tanto os suíços quanto os luteranos. Quando Lutero leu aquela explicação de Calvino, sabe o que ele disse para seus amigos? Oh, se Calvino tivesse vivido naquele tempo, nós poderíamos ainda estar junto com os suíços. Mas ele não teve paciência para esperar pela unidade da fé. E então entrou a divisão na história da igreja, como tantas vezes tem acontecido. Porque, irmãos amados, a unidade da igreja é uma unidade essencial do Espírito. Se somos filhos de Deus, se Cristo nos deu a sua vida, se Cristo nos regenerou, se Cristo nos justificou, se o Espírito está trabalhando para nos conformar de glória em glória e transformar de glória em glória a imagem do Senhor Jesus, e Ele nos colocou no mesmo corpo, na mesma família, não deveríamos todos caminharmos juntos? Não deveríamos nos esforçar para caminharmos juntos? Essa é a unidade do Espírito. E nós somos responsáveis diante de Deus por guardar essa unidade. E não só por guardar, mas por nos esforçarmos por guardar essa unidade. Porque ela pode ser quebrada. Quer dizer, você pode separar dos irmãos e seguir caminhos separados. Logicamente, ainda o Espírito continua sendo o mesmo. Ainda continuamos sendo a mesma igreja. Mas somos como um vaso quebrado, somos como nós estamos quebrados e a vida de Cristo está se perdendo entre nós. O Espírito não pode fazer a sua obra completa. Tudo o que Ele quer fazer entre nós. Por isso, quando você estuda a história da igreja, toda vez que o Espírito quer começar um trabalho novo, Ele traz a unidade do Espírito primeiro, a experiência dos filhos de Deus. Porque esse é sempre o ponto de partida do Espírito Santo na edificação da igreja. E como Ele edifica segundo o seu modelo e os seus planos, Ele não edifica ali onde nós temos introduzido as nossas ideias e os nossos planos. Amém? Isso é um assunto muito importante, nós, amados. Mas quando nós estamos nessa unidade do Espírito, o que acontece? O apóstolo Paulo diz para os romanos, recebei-vos uns aos outros, como Deus vos recebeu em Cristo. Esse é o princípio da unidade do Espírito. Receber todos aqueles que Cristo recebeu. Caminhar em comunhão com todos aqueles que Cristo colocou do nosso lado. Isso, a igreja, no sentido prático, e lembre que o foco do apóstolo não é uma coisa universal, está pensando naquelas pequenas companhias de crentes em cada localidade. Éfeso, Esmirna, todas as cidades, Colossas, Laodiceia, todas essas cidades onde estava estabelecida a igreja, ele está falando que todos nós que somos de Cristo, temos que caminharmos e sermos edificados juntos para andar como é digno da nossa vocação celestial.
Amém? Então, ele está falando dessa experiência prática da vida da igreja. E ele está dizendo que o fundamento da vida da igreja é a vida de comunhão. Logicamente, irmãos, nós sabemos que a cristandade está terrivelmente dividida. Os irmãos estão divididos por muitas razões, doutrinárias, dos credos, da história, dos ministérios, tanta coisa, não é assim? Razões sociais, raciais, de tudo. Cabe dentro da divisão. Mas todas as divisões não são justificáveis, na medida que elas negam a unidade essencial. Como você poderia edificar contra aquilo que Cristo estabeleceu, que o Espírito estabeleceu? Será que Cristo, que o Espírito não sabe quem somos quando nos acrescenta o corpo de Cristo? Será que Ele não sabe o que faz quando Ele nos acrescenta ao corpo de Cristo e nos dá sua vida? Será que Ele não sabe o que está fazendo e nós sabemos melhor? Será que Ele não sabe que não podemos caminhar com esse e com aquele? Será que Ele não sabe? O Espírito Santo e omnisciente de Deus. Não é uma ofensa ao Espírito Santo que nós fazemos ao dividir o corpo de Cristo? Não estamos ofendendo ao Espírito? É claro que estamos ofendendo. É claro que estamos desonrando ao Espírito Santo de Deus, pensando que nós sabemos melhor do que Ele, o que a igreja é. Não é? Introduzindo limites e barreiras onde Ele não introduziu nada. Nós temos que honrar o Espírito Santo de Deus. E claro, logicamente, quando nós fazemos isso, o que faz o Espírito? Lembra que Ele é a pomba gentil e amável? Ele não vai brigar com nós. É como diz aí, veja comigo aí em Gênesis capítulo 6. O que faz o Espírito quando o homem se obstina na sua atitude pecaminosa? O que faz o Espírito? Gênesis 6, versículo 3. Você sabe a história, né? Aqui é a história do dilúvio. Então as pessoas, os homens se tornaram muito maus, muito ruins. E o que fala o Senhor? Versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. O Espírito não vai brigar conosco. Ele simplesmente vai nos abandonar aos nossos caminhos. E isso é o pior para nós. Aí estamos nós edificando coisas e fazendo coisas, achando que a obra, que a igreja é o que estamos edificando. Mas não é. Porque não estamos honrando o que o Espírito faz. Não estamos partindo daquilo que o Espírito estabeleceu como fundamento da vida e da comunhão da igreja. Nós temos que reconhecer ao Espírito Santo no nosso meio e honrar o Espírito Santo no nosso meio. Ele sabe o que está fazendo. É Ele que veio edificar a igreja. E Ele sempre parte pela unidade do Espírito. Isso é como a família. Você escolheu em que família nascer? Não. E se pudesse trocar a família, eu trocaria. Alguns sim, né? Poderia ser, né? Mas tá, depois de que o Senhor trata com nós, nos reconciliamos com a família, né? E damos graças a Deus pela família que Ele nos deu. Mas se humanamente nós pudéssemos escolher, provavelmente teríamos escolhido outros irmãos, outra família, não é? Você não escolhe. E essa aqui é a família de Deus. Sabe o interessante da família de Deus? Que os nossos irmãos os escolheu Deus. E Ele os escolheu na eternidade. Não é uma coisa que Ele improvisou aqui no tempo. Desde a eternidade, todos os filhos foram conhecidos e escolhidos por Deus. Não estou entrando no assunto da predestinação, não confunda sua mente. Estou falando do conhecimento que Deus tem, necessariamente, sendo Ele o Deus omnisciente desde a eternidade, de todos os seus filhos. Então Ele escolheu todos os seus filhos e amou todos os seus filhos na eternidade. E se Ele, o Deus eterno, que conhece o princípio e o fim de todos os caminhos humanos, nos escolheu e nos colocou no mesmo corpo de Cristo, quem somos nós para fazer outra coisa e dividir aquilo que Deus juntou e uniu no seu Espírito Santo, em Cristo? E é uma coisa, eu penso, é a maior tragédia da cristandade, a nossa divisão. Mas o Senhor quer curar isso. O Espírito Santo quer restabelecer o seu no nosso meio.
Não somos ingênuos. Não estamos pensando, irmão, que aqui temos que abraçar a todos de uma maneira ingênua. Não é assim. A nossa comunhão tem que ser sobre a base do corpo de Cristo. Tem que ser apenas sobre a base de sermos redimidos, salvos, regenerados pelo Espírito, justificados em Cristo. Essa é a base fundamental. Mas não podemos acrescentar mais do que isso à nossa comunhão. Sabe? Não podemos acrescentar coisas que o Senhor não colocou no fundamento. A unidade do Espírito é a unidade do fundamento. Nós não podemos acrescentar o fundamento, mas também não podemos diminuir o fundamento. Aqui não entram os muçulmanos, nem entram os budistas, porque eles não estão no fundamento eterno. Mas, por que nós diminuímos o fundamento? Aqui vamos fazê-lo mais pequeno, aqui nós queremos na predestinação, e aqui nós rejeitamos a predestinação. Isso não faz parte do fundamento. Um dia, se caminharmos juntos, entenderemos como é o assunto. O Senhor fielmente vai nos finalmente dar um entendimento pleno desses assuntos. No entanto, o que temos que fazer? Amar-nos, suportar-nos, perdoar-nos e caminharmos juntos. Amém? Esse é o caminho da igreja. Por isso, lembra que nós falamos que o caminho, a disciplina na qual o Espírito nos introduz, é o caminho da cruz. E a igreja só pode ser manifestada e estabelecida e edificada quando cada um de nós entra pelo caminho da cruz. O caminho da edificação da igreja, no sentido prático, para guardarmos a unidade do Espírito e crescer na vida do Espírito, é o caminho da cruz. Amém? Mas uma coisa maravilhosa acontece. A igreja é uma obra, é um trabalho sobrenatural. Não é uma coisa humana. Quando nós realmente nos rendemos ao Espírito, reconhecemos a sua soberania, a sua preeminência entre nós, reconhecemos a preeminência dos fatos do Espírito entre nós, reconhecemos que Ele tem o direito de estabelecer a igreja como Ele quer e sobre os fundamentos que Ele estabeleceu, e reconhecemos que só Ele pode edificar e governar a igreja. Sabe o que acontece? Ele cria entre nós a realidade sobrenatural da igreja. Vou tentar explicar isso mais um pouco. A unidade essencial. Vamos ler uma passagem que eu penso vai nos ajudar de uma maneira metafórica. Está em Ezequiel capítulo 37. Está no 37, versículo 1. Você seguramente conhece a história ou a visão que aparece aqui, mas vai nos ajudar um pouquinho a entender como o Espírito edifica a igreja. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muitos, numerosos, sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho de homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivireis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivireis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Esse aqui é um quadro maravilhoso de como o Espírito Santo edifica a igreja. Todos nós somos como esses ossos espalhados pelo campo, secos, mortos, sem vida. Ele vos deu vida, não diz isso? A vós, quando estavais mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2, 1. Todos mortos, secos, sequíssimos. Ou como diz a Bíblia em espanhol, em grande maneira secos. Enfatizando que não tinham vida nenhuma. Assim éramos todos nós. Mas veio a palavra do Senhor, veio o Evangelho do Senhor, e a vida entrou nos ossos. E veja o que faz a vida com os ossos. Quando a vida entra nos ossos, eles começam a
mover um para outro, começam a vibrar e começam a se juntar uns com os outros. Irmãos amados, quando o Espírito Santo está na igreja, operando e trabalhando na igreja, ele não só nos dá vida a nós, cada um de nós, mas ele cria entre nós juntas, vínculos profundos, indestrutíveis. E através dessas juntas, ele cria realmente um organismo vivo, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é simplesmente uma metáfora, um conceito, é uma realidade espiritual. Uma vez o irmão Austin Sparks explicou isso da seguinte maneira, eu acho que é uma maneira que vai nos ajudar a entender o assunto. Ele diz: existe uma grande diferença entre um buquê de rosas e um rosal. Um buquê de rosas é um conjunto de rosas todas juntas, mas unidas por um laço exterior. Elas estão todas juntas, cada uma delas tem a vida da rosa. Todas juntas, mas não estão organicamente juntas, porque estão separadas todas elas. Quando você olha por embaixo, estão todas cortadas. Quer dizer, todas têm uma vida individual de rosa, mas não têm uma vida comum de rosa, porque falta o organismo que as une. Elas foram cortadas do rosal. Um rosal, você tem muitas rosas também, mas qual é a diferença com o buquê de rosas? Todas as rosas estão unidas no mesmo organismo, que é o rosal. Elas têm uma vida orgânica que flui entre todas elas. Irmãos amados, o irmão falou assim: muitas das assim chamadas igrejas são apenas buquês de rosas. São pessoas, crentes, que reúnem porque têm a vida da rosa para escutar pregações e tudo mais, mas não têm vida de rosal, vida orgânica. Nem sabem nada do que significa ter essa vida orgânica, corporativa do corpo de Cristo. Porque estão unidas por laços exteriores. Irmãos amados, conhecemos a vida orgânica do corpo de Cristo? É como aquela vida que menciona aí. Nós chegamos a essa vida orgânica, o Espírito cria entre nós relacionamentos. Sabe, irmão, qual é a obra mais específica do Espírito, mais própria do Espírito na igreja? Os relacionamentos entre nós. Essa é a obra própria do Espírito Santo de Deus. É isso que faz o Espírito. Ele cria entre nós laços de amor, de dependência. Ele cria entre nós a necessidade de caminharmos juntos, de estarmos juntos. Ele cria esse amor que nos pega, que nos cola, que nos gruda uns com os outros. O Espírito é aquele que junta as pedras na casa de Deus, e ele o faz através do amor. Essa é uma obra própria do Espírito Santo de Deus. Quando nós desprezamos a comunhão que temos entre nós desprezamos a obra do Espírito Santo de Deus. E quando nós danamos a obra, ou fazemos dano à comunhão, aos laços de comunhão entre nós fazemos dano à obra do Espírito Santo de Deus. Você não sabe quão precioso é o laço que une você com seu irmão. Não é um laço humano, é um laço divino. Vamos ler em Efésios para que você veja melhor o que estamos falando. Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 30 e 31. E vamos ler até o 32 para completar a ideia. Veja o que diz. Efésios 4, 30 ou 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, ou literalmente constrangir o Espírito Santo de Deus. Como? Quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Quando diz aqui, no qual estáis selados para o dia da redenção. 31, explica as coisas que entre nós entristecem o Espírito Santo de Deus. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia, sejam tiradas dentre vós. Antes, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esforçando-vos por guardar a unidade
do Espírito, essa vida de comunhão, de relacionamento, irmãos amados, é preciosa. Porque nossa comunhão não é uma comunhão humana, é a comunhão do Espírito Santo de Deus. É através dessa comunhão, dessas juntas, que vem o crescimento, vem o acréscimo de Cristo à igreja, e vem a vida de Cristo a alimentar e edificar a igreja. Essas juntas de amor são as juntas que formam o corpo de Cristo na experiência. Por isso, quando nós deixamos que essa comunhão nossa seja atacada, seja danada pela amargura, ou a ira, ou a cólera, ou a gritaria, ou a blasfêmia, ou a malícia, e tudo isso que acontece aí, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Agora, entristecer o Espírito é o pior que pode acontecer na igreja. Porque entristecer o Espírito significa que ele retira a sua operação da igreja. E quando o Espírito se retira e não opera mais na vida da igreja, sabe o que acontece? A igreja morre. Morre. Não tem mais vida. Porque é o Espírito que dá vida à igreja. Amém? Quantos de nós realmente entendemos o precioso que é a nossa comunhão? Quanto devemos lutar por ela? Quanto devemos defender ela? Quanto devemos guardar nossa comunhão? Quando nós deixamos que a nossa comunhão se quebre, nós estamos destruindo a obra que o Espírito faz na igreja. Por isso nós necessitamos entender como o Espírito atua na igreja. Amém? Então, amados irmãos, nós necessitamos que o Espírito Santo seja honrado, reconhecido e obedecido na vida da igreja. E nós honramos o Espírito e obedecemos o Espírito e reconhecemos o Espírito quando honramos e reconhecemos aquilo que é mais precioso do Espírito entre nós. E o Espírito é o Espírito da comunhão. Quando você atenta contra a comunhão, você atenta contra o Espírito. Amém? Estamos entendendo isso? Então, queremos honrar o Espírito para que ele edifique a igreja. Reconheçamos quão preciosa é a nossa vida de comunhão, porque essa vida de comunhão é a comunhão do Espírito, que é a comunhão do Pai e do Filho entre nós. E a nossa comunhão é uma coisa santa, santíssima, que nós devemos guardar e proteger sempre. A partir daí vem a edificação do corpo de Cristo, mas como não é o nosso assunto hoje, vamos deixar só colocado esse fundamento para explicar que a comunhão do Espírito, que é a expressão da unidade do Espírito entre nós, é um assunto essencial para a edificação da igreja. É o ponto de partida da edificação da igreja segundo a visão celestial. O segundo elemento que eu gostaria de falar hoje sobre o trabalho do Espírito na igreja tem a ver com o governo, ou o encabeçamento da igreja pelo Espírito. Vamos ler em 2 Coríntios, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Os católicos, a Igreja Católica tem uma expressão que eles usam para referir-se ao Papa, que é o cabeça da Igreja Católica. Eles chamam o Papa de Vicário de Cristo. A palavra vicário significa um que está no lugar de Cristo, ou um que representa o Senhor Jesus Cristo. E eles acham que o Senhor Jesus precisa de um representante, né, um visível, terrenal, para representar a sua autoridade e seu encabeçamento sobre a igreja. Ainda que a maioria de nós aqui não somos católicos, mesmo a igreja evangélica acha que necessita também alguma cabeça visível para governar a igreja. É um pensamento comum à nossa humanidade, achar que, sendo Cristo invisível e estando Ele lá no céu, Ele precisa de um representante aqui na terra. E, na verdade, a Bíblia concorda.
E o Novo Testamento concorda com que Cristo precisa um representante e um vicário sobre a terra. Só que esse representante de Cristo não é um homem visível, mas é o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós colocamos homens como representantes, como cabeça da igreja, nós estamos menosprezando também e desonrando ao Espírito Santo de Deus. Deixa eu explicar isso por quê. Lembra quando nós falamos que o Senhor falou: vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não viria para vós. Lembra disso? E ele está explicando a razão. Eu vou lá no céu. O nosso cabeça vai para o céu. E ele já não vai estar mais fisicamente conosco para nos governar, dirigir, sustentar, defender, proteger, ensinar, corrigir. Já não mais. O mestre, que era o cabeça deles na terra, não vai estar mais com os discípulos, com a igreja. Mas ele disse: eu vou enviar meu representante. Aquele que vai continuar entre vós a obra que eu comecei. E esse representante não é um homem, é o Espírito Santo de Deus. Outro consolador para que fique convosco para sempre. Quer dizer, o Senhor disse: eu vou enviar um que vai continuar fazendo o que eu faço. Então o Senhor não falou de representantes humanos. Ele falou daquele divino representante que ia estar conosco para sempre. E Paulo, entendendo isso, diz que o Senhor é o Espírito, então. Quer dizer, o governo do Senhor sobre a igreja é efetuado através do Espírito. O Senhor está hoje governando a sua igreja, lá no céu, mas também aqui na terra. Ele está realmente encabeçando todos os dias a vida e o andar e o caminho e a edificação da sua igreja sobre a terra. Como? Na pessoa do Espírito Santo. O Senhor é o Espírito. O senhorio de Cristo se manifesta através do Espírito Santo. Realmente o Senhor governa a sua igreja hoje sobre a terra no Espírito Santo. Então, quando nós abrimos o livro de Atos, nós vemos claramente esse fato manifestado. Nós vemos claramente que é o Espírito Santo quem governa e dirige na prática todos os assuntos da igreja. Vamos ver alguns exemplos para confirmar isso. Atos. Vamos ver alguns exemplos. Capítulo 9, versículo 1 de Atos. Desculpe, não capítulo 9, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. Aqui está a história de Pedro e Cornélio, capítulo 10, capítulo 11. O apóstolo Pedro explica a sua ida na casa de Cornélio. Você lembra essa história, né? O apóstolo Pedro subiu, não vamos ler todos, só vou tentar colocar os assuntos principais. O apóstolo Pedro era um judeu, e a primeira igreja era judia. Todos os primeiros crentes eram judeus, não existiam crentes gentios. E realmente os primeiros crentes, a primeira igreja, eles acreditavam que o evangelho e a salvação era só para os judeus. Pedro entre eles e todos os outros apóstolos, eles acreditavam que o evangelho era só para os judeus. Então Pedro foi chamado para partilhar o evangelho com alguns gentios, entre eles Cornélio e pessoas que estavam perto de Cornélio. E ele foi. Mas ele foi com muito temor, muita resistência ao assunto. Porque, irmãos amados, para os judeus, os gentios eram o pior. Os judeus realmente desprezavam os gentios. Ele sabe que um judeu tocava um gentio na praça, no mercado, ele chegava na casa e lavava 3 vezes as mãos. Eles não suportavam os gentios. Para eles, os gentios eram imundos, sujos, contaminados. Então, Pedro foi para aquela casa, mas ele tinha muita resistência. Mas veja o que aconteceu. E aqui Pedro está contando a história. Versículo 12.
Pedro, vamos ler antes, veja o versículo 5. Ele foi, esperou, antes de ser chamado para ir na casa de Cornélio, ele estava em Jope, orando. E ele diz que aconteceu que ele viu uma visão. Um lençol que descia do céu e ele via muitos tipos de animais imundos. E então uma voz do céu que dizia: Pedro, levanta-te, Pedro, mata e come. E aqui, como diz um irmão, aqui aparece uma grande contradição nas palavras de Pedro. Ele diz: mas eu disse de maneira nenhuma, Senhor. Logicamente, se ele é Senhor, você não pode dizer ao Senhor de maneira nenhuma. Uma contradição dizer de maneira nenhuma, Senhor. Mas Pedro era assim. Então Pedro diz: de maneira nenhuma, Senhor. Pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. E a voz respondeu: não chames tu comum ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e logo o lençol foi recolhido ao céu. Veja agora o versículo 11. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles. Você pode ver claramente que Pedro foi enviado e quem estava governando os assuntos, mesmo o apóstolo Pedro, Pedro não era o cabeça da igreja. O cabeça era o Espírito Santo. E Pedro estava... Quer dizer, se Pedro tivesse ouvido a sua carne, o que aconteceria? Até hoje os gentios estaríamos fora da igreja. Ou, pior ainda, existiria a igreja dos judeus e a igreja dos gentios. Se Pedro tivesse seguido a sua carne. Mas graças a Deus, Pedro sabia que ele não era o cabeça da igreja, que o Espírito Santo governava a igreja. E como ele era um homem governado pelo Espírito, ele escutou a voz do Espírito e foi, mesmo que disse ele, diz, olha... E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, porque ele tinha muitas dúvidas. E ele foi. E diz que ele chegou lá. E ele, o versículo 15, ele diz, veja o versículo 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. Novamente o Espírito Santo tomando controle da situação. Mas é muito interessante o que aconteceu. Veja, vamos voltar à história mesma. Aqui ele está resumindo a história. Mas veja o versículo 34. Vamos voltar para o capítulo 10. Capítulo 10, um capítulo antes. Vamos ler primeiro, vamos ler versículo 27 e 28 primeiro. E falando com ele, Pedro entrou onde estavam reunidos aquelas pessoas com Cornélio e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes, e começa Pedro a falar com eles. E olha como fala. Vós bem sabeis que não é lícito ao homem judeu ajuntar-se ou chegar-se aos estrangeiros. Vocês têm aqui uma tradução muito leve das palavras de Pedro. Acho que o escritor não quis colocar, o tradutor não quis colocar as palavras que ele falou. Sabe o que ele falou realmente? Ele diz assim, vós sabeis quão abominável é para um judeu entrar na casa de um gentio. Agora imagina você chegar na casa de alguma pessoa e começar com um discurso assim. Olha, estou aqui, mas você sabe o abominável que é para mim entrar na sua casa? Ele começou da pior maneira. Quase que ele obedecia ao Espírito, mas obedecia forçadamente. Ele não queria de jeito nenhum obedecer ao Espírito. E ele chegou já colocando empecilhos na situação. Mas o Espírito passou por acima de Pedro. E ele começou a falar. Versículo... E abrindo, 34 horas, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço, e começa a contar a história. Que o Senhor, como Deus, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, e começou a falar. E no meio do discurso do Pedro, caiu o Espírito Santo. Glória ao Senhor. Porque o Espírito Santo governava todos os assuntos da obra e da igreja. E mesmo que Pedro não quisesse, o Espírito caiu. Porque se for por Pedro, nunca tivesse caído o Espírito Santo. Porque Pedro não conseguia tocar num gentio.
E para que o Espírito pudesse descer, eles tinham que impor as mãos. Lembra que eles, no princípio, eles impunham as mãos e o Espírito descia? Agora, ele nunca iria impor as suas mãos sobre um gentil, ele iria se contaminar. Então, o Espírito Santo passou por acima de Pedro e caiu sobre eles. E aí ele falou depois, bom, o que eu vou fazer? O que vamos fazer? O que eu posso fazer? Se o Espírito batizou eles, então temos que aceitá-los na igreja. É o Espírito que governa, ele é soberano. E que falaram? Ah, Pedro, sim, temos que fazer. É o Espírito que governa. E reconheceram a primacia e honraram o Espírito como Senhor da igreja. Amém? Vamos ir mais para frente agora. Outra história interessante sobre a primacia do Espírito Santo. Capítulo 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Bernabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Bernabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Você vê que o Espírito fala como Senhor da igreja? Eu chamei, apartai-me a mim, para o Espírito, para a obra a qual eu tenho chamado eles. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Agora, vou tentar entender o quadro novamente, para ver a supremacia, a preeminência do Espírito no governo da igreja. Essa igreja na Antioquia era a primeira igreja gentil que existiu sobre a terra. Quando, depois da perseguição por motivo de Estevão, alguns irmãos comuns, corriqueiros, ninguém sabe seu nome, chegaram lá na Antioquia e falaram também para os gregos. E a mão do Senhor estava com eles, o Espírito de Deus estava com eles. Eles estavam sendo conduzidos pelo Espírito e uma multidão foi acrescentada ao Senhor. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram o que estava acontecendo, enviaram Bernabé. Mas olhe por que enviaram Bernabé. Porque era varão bom, justo e cheio do Espírito Santo. E isso era o credencial mais importante dele, que ele era cheio do Espírito Santo. Ele era um homem governado pelo Espírito Santo. E quando chegou lá e viu o que estava acontecendo, ele se regozijou no seu espírito e alentou os irmãos e vamos a continuar reunindo, e o Senhor salvou vocês. E ele começou a trabalhar com os irmãos gentios, convertidos. Mas agora acontece uma coisa muito estranha. Até esse momento, só existiam os 12 apóstolos que o Senhor colocou e estabeleceu. Mas quando eles estavam jejuando e orando, o Espírito falou soberanamente. E sem consultar aos apóstolos de Jerusalém, e sem sujeitar nada àqueles apóstolos, ele soberanamente determinou que desde aqui da Antioquia iam sair novos apóstolos. Não é uma coisa impressionante isso? Que autoridade tinham eles para colocar novos apóstolos? De onde saiu isso? Falou o Senhor de que iriam existir outros apóstolos. Mas o Senhor falou, quando venha o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. E Ele falará coisas que ainda eu não posso comunicar. Tenho ainda muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês ainda não podem suportá-las. Mas quando venha o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele tomará do meu não só no tempo da sua encarnação, mas do meu estando no céu. Ele nos traz o governo, a mente, o desejo do Senhor no céu, sobre a terra. Quando o Espírito fala, apartai-me Saulo e Bernabé, é o Senhor do céu que está falando, apartai-me Saulo e Bernabé. E como eles sabiam isso e reconheciam a primacia do Espírito, eles obedeceram ao Espírito Santo de Deus e foram enviados novos apóstolos. Muito tempo depois, surgiu um problema grande entre as igrejas por isso. Os apóstolos que enviou o Espírito, muitos apareceram aquelas pessoas chamadas os judaizantes. Eles negavam a autoridade dos apóstolos como Paulo e Bernabé, e isso aparece em 1 Coríntios, porque eles diziam que não foram enviados pelos apóstolos de Jerusalém, porque essas pessoas, os judaizantes, tinham uma mente hierárquica, humana, do governo da igreja. Mas, graças a Deus, os 12 apóstolos não tinham uma mente desse tipo.
E quando Paulo subiu para Jerusalém, junto com Bernabé, e explicou aos irmãos tudo o que tinha acontecido, como o Espírito tinha afastado eles para a obra e enviado eles como apóstolos, o que fizeram esses outros apóstolos? Reconheceram a supremacia do Espírito Santo e deram para eles a destra, no sinal de companheirismo e de caminharem juntos. O que quer dizer isso? Que eles reconheciam que o Espírito governava a igreja. Amém. Nós reconhecemos isso hoje. Quem é a nossa autoridade? Quem é o cabeça hoje na igreja? Quem governa os assuntos da igreja? Honramos e reconhecemos a primazia do Espírito no governo e no direcionamento dos assuntos da igreja? Ou cremos que nós temos autoridade, ou que algumas pessoas, ou homens, têm essa autoridade? Diz que os irmãos, vê como diz aqui, diz jejuando e... O assunto não era simples. Eles jejuaram, oraram. O que quer dizer isso? Eles reconheceram a supremacia do Espírito. Eles precisavam ouvir a voz do Espírito. E por isso jejuaram e oraram até que escutaram claramente todos a voz do Espírito. E isso que nós precisamos fazer em todos os assuntos da igreja. E você diz, e como falou o Espírito? Não diz como falou. O Espírito tem muitas maneiras de nos falar. Ele nos fala pela palavra, ele nos fala, às vezes, por visões, pode ser até um sonho, ou um irmão que é inspirado dá uma palavra e os outros concordam. Não sabemos. O Espírito tem muitas maneiras de falar à igreja. Mas o importante é reconhecer que Ele é o Senhor da igreja. E quando nós reconhecemos isso, Ele fala e Ele governa a igreja. Mas se nós não reconhecemos a sua supremacia e autoridade, Ele não fala. E nos deixa nas mãos da nossa carne. E aí vem a morte para a igreja. Irmãos, quanto precisamos o direcionamento do Espírito. Quando o Espírito está no controle da igreja, as coisas que acontecem são maravilhosas. Os movimentos do Espírito dentro da igreja, o governo do Espírito tem consequências eternas. Quando esses homens saíram enviados pelo Espírito, todo o mundo dos gentios se abriu para a obra do Senhor, porque foram enviados pelo Espírito, e a igreja os enviou obedecendo ao Espírito de Deus. E o Espírito ia com eles, e as portas se abriram, e os gentios creram na palavra do Senhor, e surgiram as igrejas dos gentios. O Espírito estava aí, nessa obra, porque eles estavam obedecendo a voz do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, reconhecer nas nossas assembleias a supremacia do Espírito Santo. Amém? Temos que reconhecer que Ele realmente governa a igreja. Reconhecer ao Espírito como o Espírito da comunhão e honrar a comunhão que Ele cria entre nós. E reconhecer o Espírito como o Senhor da igreja, aquele que governa e dirige, realmente, de maneira presente. É por isso que Ele vivificou nossos espíritos. É por isso que Ele despertou os sentidos espirituais, as faculdades espirituais do nosso espírito, para que possamos ouvir sua voz e possamos entender a sua voz e possamos fazer a sua vontade. Amém? Temos que tornarmos uma igreja governada pelo Espírito. E quando somos governados pelo Espírito, Ele enche as nossas vidas. Amém? Amém. Eu creio que vamos terminar por aqui hoje. Que o Senhor nos ajude. Estamos realmente numa grande necessidade de conhecer e reconhecer o Espírito Santo nos caminhos da igreja, da vida da igreja e os nossos caminhos pessoais e individuais. Amém? Podemos fazer uma oração hoje? Pedindo que o Espírito realmente tenha liberdade para fazer sua obra entre nós e seu trabalho entre nós. Não colocarmos empecilhos ao Espírito na vida da igreja. Cada um de nós sabe que o Senhor revele para cada um de nós. Estamos colocando empecilhos para o Espírito. Estamos nós colocando a nossa carne na frente do Espírito. Estamos impedindo a voz e o agir do Espírito na igreja. Estamos
atingindo essa comunhão preciosa do Espírito com as nossas atitudes? O que nós estamos fazendo, o que estamos falando, o que estamos dizendo uns para os outros está ferindo essa comunhão preciosa que é a base de toda a obra do Espírito na igreja. E estamos reconhecendo o governo real, presente do Espírito na nossa vida de igreja. Vamos orar ao Senhor. Amém. Amado Pai Celestial, nós queremos realmente honrar e reconhecer o Teu Santo Espírito entre nós. Oh Padre amado, oh Pai amado, quão precioso é sabermos que o Espírito Santo foi enviado para nos trazer o governo e a comunhão e a vida do Senhor Jesus e fazer real o Senhor Jesus no nosso meio. Reconhecemos que sem o Espírito Santo nós não temos nada dessa vida gloriosa, dessa autoridade gloriosa da nossa cabeça, dessa comunhão preciosa. Oh, amado Pai, nos socorre pelo mesmo Santo Espírito para tirar de nós todos os empecilhos, para tirar de nós todas as coisas que entristeçam o Teu Espírito Santo, tanto das nossas vidas individuais quanto da nossa vida de igreja. Tirar de nós as coisas que constrangem o Espírito Santo de Deus. Tirar de nós as coisas que desonram o Espírito Santo de Deus. Reconhecer a sua preeminência e supremacia na vida da igreja. O direito soberano que Ele tem para governar todos os assuntos da vida da igreja. Nós colocamos nas mãos do Espírito todos os assuntos da vida da igreja, da obra de Deus. Reconhecemos que Ele conduz, que Ele governa, que Ele guia, que Ele dá o poder, que Ele dá a sabedoria, que com Ele está a força, que com Ele estão todos os recursos que a igreja precisa, que com Ele estão todos os recursos da vida gloriosa do Senhor Jesus. Nós queremos honrar e realmente reconhecer o Espírito Santo e a sua obra preciosa e a sua pessoa gloriosa entre nós. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém.